Olá, queridos irmãos, a paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Eu estou passando onde quero aqui trazer uma reflexão no seu coração. Certamente você que vai ver essa mensagem, eu creio que Deus ele vai falar contigo, e se essa mensagem chegar para você, é porque você está precisando ouvir ela no nome do Senhor Jesus. Eu estou com a minha Bíblia aberta em Filipenses, capítulo 2, versículo de número 15, assim está escrito: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo. Você observa que a mensagem de Jesus, ela começa nos relatando que para que sejamos irrepreensíveis e sinceros. Quando você olha para a palavra sincero, você vai perceber que a nossa realidade, humanamente falando, ela nunca se encaixa na realidade de Deus. Quando você olha para a palavra sincero, você vai perceber que a nossa sinceridade, ela está vinculada à nossa pessoa humana. Porque muitas pessoas, elas, mesmo sendo pessoas corretas, pessoas honestas, só que muitas vezes falhamos sem nem perceber. Por nós queremos muitas vezes ser correto demais, por queremos muitas vezes agir pela nossa natureza humana. Muitas vezes Deus ele fala para a gente assim: não vai em determinado lugar. Mas a sinceridade, ou ser sincero da nossa parte, a nossa sinceridade nos leva a acreditar que a gente pode ir naquele lugar e que não vai ter problema algum. Muitas das vezes Deus ele fala para a gente assim: cuidado com a amizade e tal. Mas a nossa sinceridade vai nos levar a acreditar que aquela amizade não vai nos causar nenhum problema. E por conta da sinceridade da nossa parte, da gente se apoiar demais na nossa sinceridade humana e deixar de lado muitas vezes a sinceridade de Deus, muitas vezes a gente tropeça na vida. Como falei, a nossa sinceridade humana, ela nunca se encaixa na sinceridade de Deus. A nossa sinceridade humana, muitas vezes, tem pessoas que bebem, tem pessoas que têm um vício, e a sinceridade humana fala assim: não, é só mais essa vez, é só mais esse golinho, não vai ter problema nenhum. E a gente, pela sinceridade humana, passa a acreditar que não vai ter nenhum problema. A pessoa vai lá e alimenta aquele vício, a pessoa vai lá e bebe mais um gole. A nossa sinceridade humana, muitas das vezes espiritualmente, nos deixa cego e não deixa ou não permite a gente enxergá-la, a sinceridade da palavra de Deus. Porque muitas vezes Deus ele fala com a gente: se afasta disso, a gente não se afasta. Porque quando se trata da sinceridade de Deus, está se tratando da sinceridade da palavra. E a sinceridade da palavra de Deus, ela nunca encaixa na nossa sinceridade física. Nunca encaixa na nossa sinceridade humana, porque a nossa sinceridade está vinculada à pessoa física, à pessoa humana. A sinceridade de Deus está vinculada à pessoa do Espírito Santo. A nossa sinceridade, muitas das vezes, ela nos leva a acreditar que isso, aquilo que fazemos ou que falamos está certo, então a gente continua fazendo e falando. Mas a nossa sinceridade, ela está vinculada ao nosso querer. A nossa sinceridade, ela está vinculada ao nosso agir. A nossa sinceridade humana, ela está vinculada ao nosso pensar. Mas a sinceridade de Deus, ela está vinculada ao agir do Espírito Santo. Ela está vinculada ao querer do Espírito Santo. Ela está vinculada aos pensamentos do Todo-Poderoso. Eu preciso lhe dizer: o agir, o querer e o pensar de Deus é um. O nosso agir, o nosso querer, o nosso pensar é outro. Então cuidado com a sua sinceridade. A nossa sinceridade, ela nos convence de que faltar na igreja onde a gente congrega hoje, amanhã, não vai ter problema nenhum. E a gente deixa, a nossa sinceridade vai nos levando, sabe para onde? Infelizmente, para a perdição. A nossa sinceridade, humanamente falando, ela vai nos levando cada vez mais para distante de Deus. Porque a nossa sinceridade nos leva a acreditar que estamos agindo certo. Que o pastor é maluco, o pastor pregou aquilo, mas não tem nada a ver, eu tenho mais aqui viver minha vida. E por conta da nossa sinceridade humana, que não está vinculada à vontade de Deus, ela vai nos afastando de Jesus cada vez mais. Ela vai nos afastando de um chamado cada vez mais.
ela vai nos afastando da presença cada vez mais. E muitas pessoas, quando se dá conta, quando se convence do seu erro, por causa da sinceridade humana, já não tem mais como voltar atrás. No entanto, cuidado com a sua sinceridade, porque a sua sinceridade é uma, a de Deus é outra. Ele fala, filho de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecei como luzeiro no mundo. Ou seja, a minha sinceridade, ela me leva à perversidade da vida. A minha sinceridade, ela me leva à corrupção, que ela me convence que aquilo ali está certo. A minha sinceridade, ela me leva a ser uma pessoa perversa, fisicamente falando, porque a sinceridade da minha parte vai me convencer que a maneira como eu estou agindo, a maneira como eu estou falando, como eu estou pensando, a maneira como eu vivo, a minha sinceridade vai me convencer que está certo. Mas como falei, a nossa sinceridade é uma, a sinceridade de Deus é outra. Então cuidado com a sinceridade da sua parte, que talvez você está andando errado achando que está certo. Talvez você está agindo, pensando, imaginando de um jeito, só que você está na contramão da Bíblia, porque o agir, o pensar e o imaginar de Deus é outro, é diferente do nosso agir, do nosso querer, do nosso pensar. Então a nossa sinceridade, ela nunca se encaixa na realidade de Deus. A nossa sinceridade, ela está vinculada a esse mundo. A sinceridade de Deus está vinculada ao mundo vindouro. Então coisas que falamos, pensamentos que muitas vezes pensamos, atitude que muitas vezes tomamos, a forma de agir pela qual muitas vezes agimos. Muitas vezes agimos errado, pensamos errado, tomamos atitude errada e falamos coisas que não deveríamos falar. Porque ao nosso ver, muitas vezes por conta da nossa sinceridade, a gente acha que está certo. Só que na verdade não está. Tá bom, queridos? Mas a Bíblia ensina que para que eu seja irrepreensível, uma pessoa irrepreensível, é uma pessoa a qual não há motivo nela de ser chamada a atenção. Uma pessoa irrepreensível é uma pessoa a qual não há motivo nela de ser repreendida. Uma pessoa irrepreensível é uma pessoa a qual não há nela nenhum motivo para que alguém venha chamar a atenção dela. Aí ela se torna sincera, não a sinceridade dela. Se não haver motivo para ela ser chamada a atenção, aí sim ela está vivendo de fato a sinceridade de Deus. Eu finalizo essa mensagem perguntando: qual sinceridade você está vivendo? A sua ou a de Deus? Como falei, a nossa sinceridade está vinculada à pessoa humana. A sinceridade de Deus está vinculada à pessoa do Espírito Santo. A nossa sinceridade nos leva a se perder. A nossa sinceridade nos leva a se corromper na vida. A nossa sinceridade nos leva a acreditar que agimos, pensamos e falamos corretamente. Mas a sinceridade de Deus, Ele pensa, age e fala de maneira diferente e contrária do que a gente age, pensa e fala. Então finalizo deixando esse alerta no seu coração. Cuidado com aquilo que está certo a teus olhos. Cuidado com a tua sinceridade. Você pode estar andando errado achando que está certo. Aliás, muitas pessoas têm andado errado e acham que está certo. Que você possa refletir nessa mensagem. Tá bom, queridos? Eu vou ficando por aqui. Meia-noite eu volto orando pela sua vida. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.